agora. Bem, vai, Sora. Vai, você veio me salvar. Cuidado, o Gole Tartaruga é muito perigoso. Se perseguindo, evite os ataques dele e espere que fique cansado. Aliás, preste atenção nas rochas caindo do teto. Eu confio em você. Cuidado, ele está te atacando. Você conseguiu, bom trabalho. Você pode pegar aquela chave e vir aqui para mim. Eu vi seu irmão aqui mais cedo, ele não pareceu muito bem. Espero que você o encontre. O irmão do Barry. Aí no final, eu não vou contar pra vocês, né, que é surpresa, mas eu já vi ele quando eu tava jogando esse jogo um dia. E ele não gosta da gente, mas como agora já deu umas coisas novas nesse jogo, eu não sei se mudou a parte final.